Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo de adoração, de culto. E, ó Pai, neste momento nós pedimos, continue falando conosco agora por meio da pregação da Tua palavra. Nós estamos aqui, ó Pai, sedentos e também com os nossos corações abertos, com a nossa mente atenta, com os nossos ouvidos voltados para aquilo que o Senhor vai falar por meio da pregação. Ó Pai, o Senhor falou comigo, essa semana estive consagrando, orando, jejuando, buscando a Tua face em relação a esta palavra, que o Senhor possa me ajudar com graça, com clareza, para transmitir, ó Deus, segundo a Tua vontade, os Teus filhos. Eu oro, ó Deus, abençoando também o Teu povo, que nada nos distraia, que nada roube o nosso foco, a nossa atenção, mas que possamos, ó Pai, estar com a expectativa e atentos àquilo que o Senhor pode falar, o Senhor quer falar, na verdade, nos nossos corações neste momento, porque basta uma palavra do Senhor, ela pode mudar toda a nossa história, pode mudar toda a situação que nós estamos enfrentando, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é poderosa. Esta é a minha oração, Deus abençoando as nossas vidas, fala conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero pensar com você em cima da série que nós estamos e vamos continuar trabalhando, todo mês de setembro, é que a vida é um presente, e como subtítulo nós colocamos, Jesus, a fonte de vida e alegria. No mês de setembro, como sociedade, principalmente na questão da área psicológica, é trabalhado o Setembro Amarelo, que é a conscientização, a prevenção contra o suicídio. Então, nesse mês é falado bastante, nas escolas, é falado bastante nas prefeituras, em vários espaços, a respeito que cada vida, ela importa, cada vida, ela é importante, cada vida, ela precisa ser valorizada, mas nós sabemos que vivemos um tempo onde muitos têm enfrentado problemas com síndrome do pânico, depressão, angústias, ansiedades, preocupações excessivas, e esses sentimentos têm levado alguns a terem pensamentos suicidas, e não só o pensamento suicida, mas alguns, infelizmente, ao ponto de cometer o próprio suicídio, se cortando, se enforcando, tomando remédio. Então essa é uma realidade, meus irmãos, muito presente hoje na nossa sociedade, na nossa geração, e não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja, pessoas que têm enfrentado esse tipo de luta, de dignas. Então a proposta nossa deste mês é que na semana de oração que aconteceu, em todo o mês de setembro, nós cremos que a vida que Jesus ele nos deu não é um peso, mas é um presente, ou seja, a vida que Jesus ele tem para nós é uma vida plena, é uma vida abundante, porque ele é a nossa fonte inesgotável de vida e de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo domingo, toda quinta-feira, nós teremos aqui convidados, pessoas ministrando ao nosso coração essa palavra, que a vida ela é um presente. Então eu quero convidar você neste mês, convidar alguém a participar, porque eu creio que Deus já está liberando, mas Ele vai liberar mais e mais para nós neste lugar, vida abundante e uma alegria extraordinária, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então diante disso, eu quero trazer uma palavra que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 11. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós vamos ler do 11 ao 16, tá bom? Lucas capítulo 7, versos 11 ao 16, diz assim a palavra do nosso Deus: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade, o filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem,
eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, a nossa crença em Jesus, ela é necessariamente também uma crença nos milagres de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, necessariamente crê também no poder de Jesus, nos milagres de Jesus, e que Ele é poderoso para agir de maneira sobrenatural e até operando muitas vezes o impossível, como nós acabamos de ler. Então somente Jesus, Ele pode, somente Jesus é capaz de nos dar, para que nós venhamos desfrutar uma vida plena e uma alegria verdadeira. Nós não vamos encontrar, meus irmãos, e a pessoa ela pode até tentar. A pessoa ela pode tentar achar vida, alegria, satisfação em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas, em tantos outros lugares, mas a única vida verdadeira, a única alegria verdadeira, nós encontraremos apenas em Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas, meus irmãos, elas tentam procurar vida e alegria e satisfação em namoros, em relacionamentos, em bebidas, em drogas, em vício. Muitos tentam, meus irmãos, procurar alegria, felicidade em prazeres passageiros deste mundo, mas nós sabemos que quando a pessoa ela tenta por conta própria buscar esses prazeres em outros lugares, a não ser em Jesus, o que acontece? É gerado frustração, é gerado feridas, é gerado decepções, são geradas mágoas dentro do coração da pessoa, e como nós acabamos de cantar, aquele vazio que está dentro da pessoa, ele não é preenchido por nenhuma destas coisas, mas é preenchido apenas pela presença gloriosa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, porque Ele é a fonte de vida e a fonte de alegria verdadeira. E diante desta afirmação, eu quero destacar alguns ensinamentos que nós podemos extrair desse texto. Primeiro ensinamento: todos nós enfrentamos perdas. Todos nós enfrentamos perdas. O texto que nós lemos, irmãos e irmãs, fala que uma mulher estava saindo de uma cidade chamada Naim, e ela estava saindo para enterrar o seu próprio filho. E a Bíblia então faz questão de falar que ela era viúva. Ou seja, aquela mulher já tinha sepultado o marido, agora ela estava sepultando o seu filho. E no tempo do Oriente Médio, no contexto aqui que nós estamos falando, a viúva, gente, ela vivia um tempo muito difícil. Então, quando a mulher perdia o marido, ela passava economicamente, socialmente falando, um momento muito difícil, de dificuldade, um momento muito difícil de limitações financeiras e até de relacionamento. Então você consegue pensar comigo, como que estava a vida daquela mulher? A Bíblia não vai falar quanto tempo o marido havia morrido, mas fato é que ela tinha sepultado o marido. Mas agora, ela tem um filho que é jovem, que provavelmente ajudava em casa, provavelmente ajudava no sustento de casa. Obrigado, Maurício. E agora, ela perde também o seu filho, e aqui no texto que nós falamos, um filho jovem. Então aquela mulher estava passando um momento de perda muito difícil. Então certamente o coração dela estava angustiado, o coração dela estava entristecido. Aquela mulher ela estava ansiosa, preocupada, porque ela estava passando por uma perda muito grande. E deixa eu falar, eu e você enfrentamos perda, sim ou não, gente?
Eu e você também passamos por perdas, e perdas, alguns momentos, perdas inesperáveis, e nós então vivemos estes momentos, aonde nós choramos, aonde nós nos angustiamos, aonde nós ficamos preocupados, aonde nós somos em um momento tomados pelos medos, incertezas, inseguranças, e perdas, meus irmãos, de repente, quando nós perdemos alguém que amamos e consideramos pela morte. A perda, meus irmãos, de um casamento, a perda de um filho para as drogas, para o mundo, a perda de um ministério, a perda da chama, do chamado, da vocação. Você pode estar hoje vivendo um momento de perda na sua vida. E hoje, como aquela mãe, você pode estar aqui também chorando e sofrendo pela morte de alguém, ou por alguma área da sua vida que você está sofrendo, ou uma área da sua vida que você ama, mas que você está percebendo que você está perdendo entre os seus dedos. Você está percebendo que a tua família, ela está indo para um caminho de destruição, e você não está conseguindo fazer nada para reverter essa situação. Você está vendo que a tua liderança, que o teu ministério, que a tua vida espiritual, ela está se esvaindo das tuas mãos, e você não sabe o que fazer diante desse momento de luta, esse momento difícil de perda que você está enfrentando. Então o que nós aprendemos aqui com essa palavra? Todos nós enfrentamos, como aquela mãe, como aquela viúva, momentos de perda que nos leva a choro, a preocupação e a incertezas e angústias. Então essa é a primeira lição que eu quero extrair com você nesta noite, que todos nós enfrentamos estas situações. Um segundo ensinamento que eu quero trazer é que Jesus manifesta a sua graça. Você pode repetir assim comigo? Jesus manifesta a sua graça. Olha que maravilhoso esse texto. Meus irmãos, eu não acredito em coincidência, tá bom? Eu acredito em um Deus soberano, em um Deus que está no trono, Ele controla todas as coisas. Então para mim aqui não é coincidência, aqui tinha propósito de Jesus, tá bom? Então Moisés, olha só que incrível que acontece aqui. Jesus está chegando naquela cidade, e quando Jesus está entrando naquela cidade, o que acontece? Está saindo um cortejo fúnebre, está saindo uma mãe, uma viúva, para enterrar o seu filho. Quando nós olhamos essa situação, meus irmãos, Jesus, juntamente a Bíblia falar com seus discípulos, com uma multidão, ele está chegando naquela cidade, e quando está chegando, está saindo aquela mãe para enterrar o seu filho, com uma grande multidão também chorando pela morte daquele jovem. Ali, meus irmãos, e até coloquei, existe um encontro extraordinário, o encontro da morte com a fonte da vida, o encontro do choro com a verdadeira alegria. Certamente aquela mãe, meus irmãos, quando ficou sabendo da notícia da morte do filho, aquela mulher começou, como nós falamos, a chorar. Certamente, meus irmãos, passando um momento desafiador, muito difícil da sua vida, mas ela jamais esperava, certamente ela jamais imaginava que ao sair para sepultar o seu filho, ela iria encontrar Jesus, o autor da vida, e que poderia mudar a história dela. Sabe o que isso significa? A graça de Jesus alcançando aquela mulher. Meus irmãos, Jesus certamente nunca tinha tido um encontro com aquela mulher. Jesus nunca tinha estado naquela cidade, mas Jesus, de maneira intencional e proposital, porque Ele ama, porque Ele é gracioso, Ele vai até aquela cidade para mudar a história de uma mãe que estava chorando, porque a graça de Jesus, ela é manifestada em meio às nossas dores e em meio aos nossos sofrimentos. E eu aqui, meus irmãos, coloquei que nós vemos aqui então essa manifestação amorosa da graça e da compaixão de Jesus, dizendo àquela mãe: não chore. A Bíblia nos fala que quando Jesus vê aquele cenário, Jesus vê, meus irmãos, aquele enterro, aquele cortejo, a Bíblia fala que Jesus, ele se compadeceu daquela mãe. Outras versões vão falar que Jesus, ele teve pena daquela mãe.
Ou seja, quando Jesus viu o sofrimento daquela viúva agora enterrando o seu filho, Jesus não foi indiferente. Jesus ele não foi insensível, Jesus ele não passou de largo, mas Jesus ele para e Jesus se compadece da dor daquela mãe. E Jesus então para e chega e fala para aquela mãe: não chore. E pode falar para alguém como boca de Jesus: não chore. Fale aí: não chore. Mas pastor, como não chorar diante de uma perda irreparável? É difícil, não é? Pare e pense comigo. Como não chorar em momentos difíceis que nós enfrentamos em nossa vida? Só é possível chorar em meio às lutas e perdas quando Jesus está presente, porque quando a vida, quando a alegria está presente, o impossível pode acontecer aonde Ele está. Então eu pergunto hoje para você: pelo que você está chorando? Pelo que você está chorando? Você está chorando pelo teu casamento? Você está chorando hoje pela tua família? Você está chorando hoje pelos teus filhos? Você está chorando hoje pela sua casa, que ainda todos não estão salvos, mas ao contrário, ainda estão escravos do pecado, de um vício, da depressão, de um sentimento ruim? Pelo que você está chorando hoje? Eu vim te falar que Jesus hoje, como ele foi ao encontro daquela mãe na cidade de Naim, Jesus hoje também ele veio ao teu encontro. Amém, meus irmãos? Como Jesus manifestou graça na dor, no sofrimento daquela mãe, Jesus também hoje está vindo ao teu encontro de maneira amorosa, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa, e falando para mim e para você: não chores, porque eu, Jesus, a fonte da vida, a fonte da provisão, eu cheguei aqui para mudar o seu destino. Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Jesus manifesta a graça também sobre as nossas vidas, porque Ele nos ama. Amém? Você pode agradecer a Jesus pela graça dEle, pela bondade dEle. Um terceiro e o outro ensinamento, meus irmãos, que nós aprendemos com esse texto, que o primeiro: todos nós enfrentamos perdas. Jesus manifesta a sua graça, como manifestou naquele seminário, dizendo e se compadecendo daquela mãe: não chores. E o terceiro ensinamento: quando Jesus chega, Ele traz vida e alegria. Amém, glória a Deus. Você pode repetir comigo? Quando Jesus chega, Ele traz vida e alegria. Você recebe essa palavra, meu irmão? Meu irmão, Jesus chegou nesta noite ao seu encontro para trazer vida e alegria. Jesus, meus irmãos, quando Ele para, Ele vê a dor, Ele se compadece daquela mãe e fala para ela: não chore. Jesus agora, Ele se direciona ao caixão, e Jesus então toca no caixão, aquele cortejo fúnebre, Ele para, e agora eu fico imaginando, meus irmãos, o encontro daquelas duas multidões. Uma multidão seguindo Jesus, a fonte da vida e alegria, e uma outra multidão seguindo aquela mulher, para consolar aquela mulher, pessoas chorando, pessoas, ali no momento de dor, se compartilhando, sendo empáticos com aquela mulher. Então imagina o encontro daquelas duas multidões, um povo chorando e outro povo seguindo Jesus. Agora Jesus, Ele para, Jesus se direciona naquela mulher: não chore, e Jesus agora, Ele para e toca no caixão. E quando Jesus então Ele para e toca no caixão, Jesus ordena uma palavra de vida àquele jovem, fala: jovem, levante-se agora. Meu irmão, a Bíblia fala que imediatamente aquele jovem ficou, ele se sentou no caixão e começou a falar. Olha só, meu irmão, que poder extraordinário. E é algo, meus irmãos, que mexe muito comigo, como aconteceu com Lázaro. Lembra de Lázaro? Lázaro, sai para fora. Agora com esse menino jovem, levante-se. Meu irmão, deixa eu te perguntar: como alguém morto pode escutar a voz de alguém?
Me responda. Como alguém morto, que não ouve, que não vê, que não sente, que está morto, como alguém morto pode escutar a voz de alguém? Meus irmãos, sabe por que isso é possível? Porque Jesus é aquele que veio vencer a morte. Quando Jesus falou para aquele jovem, levante-se, mesmo morto, ele ouviu a voz de Jesus, e o poder da palavra de Jesus fez ele se levantar dentre os mortos. Jesus, meus irmãos, ele tem poder sobre o pecado. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus tem poder sobre a depressão. Amém. Jesus tem poder sobre a tristeza. Amém. Jesus tem poder sobre o suicídio. Amém. Jesus tem poder sobre a morte. Amém. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Jesus, meu irmão, tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Nada pode deter o poder de Jesus. Ele, meus irmãos, é tudo que nós precisamos. Aquela mãe, meus irmãos, ela não tinha mais esperança. Aquela mãe, meus irmãos, ela não sabia certamente mais o que fazer. Eu perdi o meu marido, que também era um provedor. Agora eu perdi a única companhia, que eu tenho o meu filho que é jovem, estou indo sepultá-lo também. Então certamente, meu irmão, aquela mulher estava passando o momento mais difícil de toda a sua vida, um momento de choro, de angústia, de tristeza. Mas diante disso, meu irmão, nós vemos o amor, a graça, a bondade de Jesus vindo sobre ela e mudando uma realidade de morte para a vida, uma realidade de choro para a alegria, mudando um lugar que não tinha esperança para um lugar onde tinha esperança, porque Jesus, ele chegou. Ele, Jesus Cristo de Nazaré, ele tem poder sobre todas as coisas. E eu ouvi, meu querido irmão, irmã, profetizar sobre a sua vida, alguns momentos de escuridão que você pode estar enfrentando, alguns momentos de perda, de dor e sofrimento que porventura você esteja enfrentando. Hoje eu vim falar para você que Jesus também deseja dar vida e dar a alegria e brilhar a luz dele em meio à sua escuridão. Basta você ter fé. Basta você crer na palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus veio nos salvar. Deus veio nos salvar por meio de Jesus. Amém? Você pode falar isso comigo? Deus veio me salvar. Fale isso, se você puder fechar os teus olhos, fale isso com convicção, fale para você mesmo: Deus veio me salvar. Meus irmãos, quando aquele milagre acontece, eu fico imaginando, meu irmão, conforme a Bíblia fala, o pânico, o desespero daquele povo, né? Aquela multidão que estava chorando, aquela multidão, aquela mãe que agora eles ficam atônitos, né? Porque, meu irmão, aquele jovem, e naquele tempo, certamente, aquele jovem estava enrolado em faixas, em panos, com perfumes, né? Com aromas ali cobrindo o corpo dele. Eu imagino aquele jovem sentando todo enfaixado e começando a falar, né? Imagine o pânico, imagine aquele povo atônico, com aquela visão, com aquilo que eles estão vendo, com aquilo que eles estão testemunhando. Um jovem, alguém que está morto, mas agora sendo ressuscitado, voltando a ter vida. Então, meu irmão, a Bíblia vai falar que o pessoal, o povo, a multidão, eles fazem uma afirmação: chegou entre nós um profeta de Deus. E a Bíblia fala que eles começam então a louvar ao Senhor por aquele milagre. Então no final eles exclamam: Deus veio nos salvar. Irmão, você pode achar, e você na verdade pode estar nessa situação. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar num quarto escuro, você pode estar passando um momento de perda difícil, que ao teu olhar humano não tem mais resposta, solução, esperança. Mas deixa eu te falar, Jesus hoje veio te salvar nesta noite.
E esta vida abundante, ou esta vida plena, esta alegria verdadeira, meus irmãos, eu quero repetir o que eu falei essa semana aqui na quarta-feira: não é a ausência de problemas, mas a presença de Jesus em todas as áreas das nossas vidas, amém? Você pode repetir assim comigo: a vida abundante não é a ausência de problema, mas é a presença de Jesus em todas as áreas da minha vida. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nós achamos ou pensamos: eu vou ser feliz, eu vou viver a vida, esta vida que o pastor está falando, esta vida plena, essa vida abundante, essa alegria, quando toda a minha casa ela for salva. Quando toda a minha casa, pastor, estiver servindo a Jesus, estiver batizado, estiver se posicionado, aí sim, pastor, eu vou servir, eu vou viver para Jesus, eu vou viver essa alegria, eu vou viver essa vida, pastor. Quando aquela porta de emprego que eu estou sonhando, quando ela for aberta, quando aquela cura que eu estou precisando chegar, meus irmãos, então nós achamos que a vida abundante é quando a gente não tiver nenhum problema. Deixa eu te dar uma notícia que acredito que você vai receber, que não é tão boa. A gente nunca vai deixar de ter problema. Fale para o vizinho aí: nós sempre teremos problemas. Fala aí, pode falar. Nós achamos, meus irmãos, que você está em paz, vida, alegria, é quando você não tem mais problemas, quando você não tem mais luta. Meu irmão, se você tem um boleto para pagar, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus. Se você já tem a fatura do cartão para vencer essa semana e você não tem um dinheiro, já está aquele: Senhor amado, né? Meu irmão, nós vamos passar. Quem aqui não sente dor? Né? Irmão, hoje eu acordei, na verdade ontem, eu cheguei em casa ontem à noite, que essa semana ela foi loucura, puxada demais. Ontem eu fiquei o dia inteiro em pé, andando aqui, né? Jailton, eita glória, né? Varão de Deus, aqui ajudando a fechar. Meus irmãos, aqui o dia inteiro em pé, e depois 3 horas eu fui dar aula, depois eu fui fazer um aconselhamento com o pessoal do seminário, depois nós tivemos o churrasco dos homens, eita glória, aleluia, tirando o assador aqui, brincadeira, tá bom? Meus irmãos, o dia inteiro em pé, andando para lá e para cá, cheguei com uma dor, hoje acordei, meus irmãos, vim para a consagração, com a costa quase travando, irmãos, dando aula aqui para os jovens casados, com as costas doendo, quase travando. Cheguei em casa, meu irmão, tomei um remédio e nada, a tarde inteira, e nada, aquela dor persistiu, falei: Senhor, tem misericórdia, hoje eu tenho culto, hoje eu tenho que pregar. Daí eu me arrumei, me preparei, antes de vir para o culto, eu falei: Aline, ora aqui pela minha vida. Eu pedi a Aline: vem cá orar por mim. E a Aline, meus irmãos, foi lá no quarto das crianças, pegou óleo ungido, passou nas minhas costas, orou por mim, abençoou. Falei: aproveita e ora pela pregação também, né? Que eu estou nervoso, que eu estou... Então, e ela orou, meus irmãos, e graças a Deus, eu estou um pouquinho dolorido aqui, meu, mas está muito melhor, estou conseguindo cultuar, pregar, ministrar, meus irmãos. Todos nós, meu irmão, vamos ter dores. Todos nós vamos passar por lutas e problemas. Todos nós vamos ter, meu irmão, um patrão, um chefe que é chato, que vai pegar no teu pé, que vai te perseguir. O diabo vai se levantar, mas deixa eu te falar: vida abundante, meu irmão, não é ausência de problema, mas é o quanto de Jesus você tem na sua vida, em todas as áreas também. Se existe uma área, meu irmão, que você está sofrendo, traga Jesus para essa área, clame ao sangue de Jesus, clame o nome de Jesus, porque é Ele que pode trazer luz, resolver esse problema, é Ele que pode te ajudar. Porque crente é assim, meu irmão, o crente, o bicho está pegando, o diabo está se levantando, a situação está difícil, ele está chorando, mas ele continua acreditando, ele continua confiando, ele continua lutando, ele continua avançando, ele continua animado. Sabe por quê? Porque ele sabe que Jesus jamais irá decepcioná-lo ou abandoná-lo, mas Jesus está com a gente todos os dias. Então, diante disso, eu quero convidar você a andar, meu irmão. Então ande, em primeiro lugar, debaixo da graça de Jesus e não de condenação. Meu irmão, a culpa, ela já foi removida da sua vida.
A condenação, ela já foi removida das nossas vidas. Hoje você pode estar aqui com um sentimento de culpa, de condenação, mas deixa eu falar, a mesa, a ceia, daqui a pouco nós vamos participar. Isso aqui, meus irmãos, nos mostra que a condenação foi removida, e nós vivemos agora debaixo da graça de Jesus. Além de andar debaixo dessa graça, ande guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não pela tua própria vontade. Meu irmão, porque se a gente fosse dar oportunidade aqui, quantos nós já quebramos a cara por fazer negócios, por tomar decisões, por ir por caminhos que nós fomos por vontade própria, não é isso? Meu irmão, nós quebramos a cara. Quando nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade, da nossa maneira, dá ruim. Fala para o seu vizinho, dá ruim, irmão. Fala aí, dá ruim, irmão. Por isso que a Bíblia, ela já nos alerta, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você quer viver essa vida alegre, essa vida que é um presente do Senhor, meu irmão? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, e não pela nossa própria vontade. Ou seja, vai fechar o negócio, ore. Vai tomar uma decisão, ore. Vai dar um passo, ore. Em todas as áreas, ore a Deus, porque Ele te dará a direção por meio do Espírito Santo. Além de andar debaixo da graça de Jesus, guiado pelo Espírito, em terceiro lugar, seja sustentado pela esperança de vida eterna e não das coisas deste mundo. Meu irmão, ande pela esperança de vida eterna. Meu irmão, a nossa casa, a nossa morada, o nosso lugar não é a terra, não é o céu, não é aqui. Jesus foi preparar casa, morada, uma habitação para nós lá na glória. Em breve tempo eu e você estaremos lá no céu. Sabe por quê? Porque Jesus está vindo para nos buscar, para estar com Ele na eternidade. Então alguém, meus irmãos, que vive a vida plena, a vida abundante, ele tem a esperança da vida eterna. Sim, aqui a situação é difícil, aqui nós enfrentamos dores e perdas, sim, mas chegará um dia, meus irmãos, que nós vamos fechar os olhos nesta terra, e nós vamos abrir os olhos lá no céu, e nós veremos Jesus face a face. Ele nos receberá no céu, e Ele falará para você: filho amado, filha amada, você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Sim, entre no gozo do teu Senhor, desfrute do céu, desfrute da eternidade. Meu irmão, o céu será um lugar de paz, de alegria, de gozo, de vida eterna. Meu irmão, no céu não vai ter doença, no céu não vai ter choro, no céu não vai ter pecado, no céu não vai ter perseguição, no céu não vai ter, meu irmão, problemas, no céu não vai ter patrão enchendo a paciência, no céu não vai ter boleto para pagar, no céu não vai ter depressão, no céu não vai ter suicídio, no céu não vai ter morte, meu irmão. A vida eterna, o céu é o lugar para nós em Cristo Jesus. Que a esperança da vida eterna, meu irmão, esteja acesa na sua vida, ou seja, viva pela graça, guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e olhe para a eternidade, porque Ele vem nos buscar. Meu irmão, nós em breve estaremos à glória. Maranata, 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 vem Jesus. E eu quero estar pronto, eu estou preparado, as minhas lamparinas estão acesas, eu estou queimando na presença de Jesus. Quando a trombeta tocar, quando Ele me chamar, meu irmão, Jesus, eu vou subir, eu vou estar contigo na eternidade. Mas enquanto isso, vamos vencendo, enquanto isso, vamos conquistando, enquanto isso, vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória. Então, meu irmão, a palavra do Senhor para nós é esta: Jesus, Ele é a fonte de vida e alegria para você.